nós já vamos para a palavra de Deus, mas antes de nós abrirmos o texto que nós temos separado para essa noite, eu convido vocês a assistirem este breve vídeo junto comigo. Quem aqui lembrou de algum filme aí da Sessão da Tarde que tem uma cena com essa bola de demolição? Agora eu entreguei a minha idade aqui também, né? Mas o fato é que essa enorme bola de metal manuseada por um guindaste foi um instrumento muito usado na demolição, na construção civil nos Estados Unidos durante a década de 50 e 60. É por isso que ela foi incorporada ao imaginário coletivo, à mente dos americanos, no que diz respeito à ideia de destruição, de demolição. E por causa da influência do cinema, provavelmente foi por isso também que chegou aqui ao Brasil, e é por isso que eu talvez tenha pensado nessa bola de demolição quando considerei no coração o texto em que gostaria de trazer para os irmãos esta noite. Esse instrumento, essa bola de demolição, hoje já está em desuso. Ela não é mais utilizada, ela foi aposentada, porque o uso de explosivos é muito mais barato, muito mais seguro e muito mais eficaz. Mas você consegue encontrar alguns vídeos como este por aí no YouTube, tá bom? Como eu mencionei, apesar de estar aposentada, essa bola de demolição se tornou uma imagem de destruição, de demolição, da ideia de colocar algo abaixo na mente, na mentalidade dos americanos e por influência do cinema, também, de certa forma, talvez com menor intensidade, na mentalidade dos brasileiros. E é por isso que eu imagino que eu tenha pensado neste grande instrumento aí de destruição quando me deparei com o texto que entendi diante do Senhor de compartilhar com os irmãos nesta noite. Então mantenha, por favor, esta poderosa imagem na sua mente quando nós abrirmos a palavra de Deus agora, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 1 a 22. Se você quiser abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo, senão você pode acompanhar também na projeção aqui. Efésios 2, 11 a 22. Portanto, lembrem-se de que antes vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem ou uma nova humanidade, e assim estabelecer a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um templo santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Vamos orar? Pai, te agradecemos porque o sacrifício de Jesus nos incluiu no povo de Deus. Mais do que isso, Deus, porque Jesus, por sua morte e ressurreição, destruiu a barreira, o muro de inimizade e nos trouxe a sua paz. Abre os nossos olhos para compreendermos um pouco mais das grandezas da Tua palavra que foi lida nesta noite. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, produzindo despertamento espiritual, arrependimento, quebrantamento, transformação e renovação de mente, mudança de vida. E como resultado, que Tu nos dês da Tua paz e que nós possamos levar esta paz aonde quer que formos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, permitam-me compartilhar um pouco, algumas informações aqui sobre o livro da Bíblia em que está esta passagem que nós acabamos de ler, a carta de Paulo aos Efésios. Paulo escreveu 13 cartas que estão incluídas na nossa Bíblia. E dentre essas 13 cartas do apóstolo Paulo, existem 4 que são conhecidas como cartas da prisão: Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Então, a primeira informação importante sobre a carta aos Efésios é que ela foi escrita enquanto Paulo estava preso. Ela é uma carta da prisão. Essa prisão de Paulo, muito provavelmente, quando ele escreveu a carta, ele estava preso em Roma, depois do ano 60 depois de Cristo. Pelo menos é o que entendem a maioria dos estudiosos, a maioria dos historiadores bíblicos. Então, se você for lá para a sua Bíblia, para o capítulo 28 do livro de Atos, você vê ali Paulo chegando em Roma, preso, e então, possivelmente, ele tenha escrito essa carta junto com as demais cartas da prisão, da sua prisão em Roma. Mas alguns estudiosos, uma minoria, é verdade, mas alguns entendem que Paulo pode ter escrito essa carta de uma prisão em Éfeso. No tempo em que ele passou em Éfeso, ele pode ter sido preso, embora Lucas não relate isso no livro de Atos. E então, da prisão em Éfeso, Paulo pode ter escrito as cartas da prisão e especialmente a carta aos Efésios. E também é muito provável que a carta aos Efésios não tenha sido uma carta destinada apenas à igreja em Éfeso, mas a partir da igreja em Éfeso, ela foi dirigida a todas as igrejas na província romana da Ásia, a atual Turquia. Então, Efésios, assim como a carta de Paulo aos Gálatas, possivelmente foi uma carta circular, uma carta dirigida a mais de uma igreja. Agora, para nós entendermos um pouco melhor essa carta, a carta aos Efésios, e a passagem que nós lemos hoje, Efésios 2:11 a 22, é importante também que eu acrescente aqui algumas informações sobre a cidade de Éfeso e sobre o ministério de Paulo em Éfeso. Éfeso era a cidade mais importante da província romana da Ásia, como eu já mencionei, a atual Turquia. Estima-se que Éfeso tinha algo em torno de 200 a 300 mil habitantes. Eu sei que hoje, talvez, isso não represente uma cidade tão grande assim, mas naquela época, quase 2.000 anos atrás, era muita gente. 200 a 300 mil habitantes. Além disso, Éfeso era uma cidade tão importante no Império Romano quanto a própria capital, Roma, ou as cidades de Antioquia e Alexandria. Ela só não era a capital da província. A capital da província era Pérgamo, mas ela era certamente a cidade mais importante
daquela província. É mais ou menos como aqui Porto Alegre, que é a capital, e Montenegro, que é a cidade mais importante do Rio Grande do Sul. Brincadeira. Mas imagina no contexto do Brasil, né? Você tem a capital Brasília, mas se você pensasse qual é a cidade mais importante do Brasil, muitos diriam que é São Paulo, por exemplo, só para a gente entender como que isso funciona também. Mas Éfeso não era importante apenas do ponto de vista político e comercial. Éfeso também era um importante centro religioso. E Éfeso era o principal centro religioso da adoração imperial na província romana da Ásia. Eu creio que os irmãos sabem que, na época, no Império Romano, o imperador era adorado como um deus. E Éfeso, então, era aquele local onde o culto oficial imperial, o culto ao imperador, funcionava e se disseminava. Era o grande centro a partir do qual o culto ao imperador era difundido por todo o interior da província da Ásia. Mas, além disso, Éfeso também era considerado um grande centro da adoração das divindades greco-romanas. Todo tipo de deus que você pode imaginar, mas em especial a deusa Ártemis ou Diana. Ártemis é o nome grego, Diana é o nome latino. E eu imagino que os irmãos sabem, esse é um dado aí da história, né, da cultura geral, o templo de Ártemis ou Diana em Éfeso era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas aqui mais um dado de história política, religiosa, importante aqui para nós entendermos. Como funcionava a mentalidade de um romano naquela época? A ideia era que aqueles deuses do panteão, da mitologia greco-romana, eram a fonte de autoridade do imperador. Ele também uma divindade, considerado uma divindade. E o imperador, então, que recebia a sua autoridade dos deuses, era a fonte de autoridade de todos os oficiais, de todas as demais autoridades do Império Romano. E então, quando Paulo fala sobre principados e potestades, ou poderes e autoridades, o que ele menciona tantas vezes na carta aos Efésios, é esse pano de fundo que ele tem em mente. Tá bom? Mas assim, vamos resumir, tá? Vamos resumir. A verdade é que tinha muita idolatria naquela cidade, tá bom? E foi isso que Paulo encontrou por lá. Agora, se nós formos para o livro de Atos, capítulos 18 e 19, e no capítulo 20 também, um encontro que Paulo teve com os pastores de Éfeso no porto, em Mileto, no final da sua 3ª viagem missionária, nós vamos encontrar um pouco sobre o ministério de Paulo em Éfeso. E fiquem tranquilos, nós não vamos ter tempo de abrir aqui as nossas Bíblias nessas passagens, são 2 capítulos relativamente extensos. Eu vou passar meio rápido aqui as informações, depois vocês podem abrir as suas Bíblias no livro de Atos, se vocês quiserem, com toda tranquilidade em casa. Mas a igreja em Éfeso, então, foi fundada durante a 2ª viagem missionária de Paulo, muito provavelmente pelo casal Áquila e Priscila, amigos, companheiros de Paulo, quando ele passou por lá. Isso a gente encontra no capítulo 18, versos 18 a 21 de Atos. Depois, durante a 3ª viagem missionária de Paulo, aí então ele se estabeleceu na cidade. Ele se estabeleceu numa escola e naquela escola então ele pregou o evangelho por mais de 2 anos. Lembra que Éfeso era a cidade mais importante da província romana da Ásia? O resultado disso é que as pessoas iam e vinham de todo canto, e assim, então, o evangelho alcançou as igrejas naquela região. Igrejas foram fundadas a partir do trabalho de Paulo em Éfeso. Por exemplo, a igreja em Colossos. Muito provavelmente Epafrodito e Filemon, líderes daquela igreja, se tornaram líderes daquela igreja, ouviram a palavra ministrada por Paulo em Éfeso e depois voltaram para sua cidade em Colossos e fundaram a igreja em Colossos, a qual Paulo dirige a carta aos Colossenses.
Lucas chega a afirmar que durante esse período em que Paulo esteve em Éfeso, todos os judeus e gregos que vinham da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Isso está em Atos 19, 10. O impacto do ministério de Paulo em Éfeso, então, foi muito grande. Os praticantes de ocultismo se arrependeram publicamente e queimaram os seus livros. E aqueles livros foram estimados numa grande quantia em dinheiro. Então houve um arrependimento profundo, um arrependimento muito significativo. As pessoas se converteram dos ídolos ao Deus verdadeiro. E essa conversão tão grande, essa mudança tão grande, impactou também o comércio ligado ao templo de Ártemis em Éfeso. Lembra que esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo? O grande orgulho da cidade de Éfeso, o grande orgulho dos efésios. Grande é a Ártemis dos efésios, eles diziam. Eles chegavam a dizer que a imagem de Ártemis teria caído do céu. O pessoal inventa algumas histórias, né? Mas assim, o que acontecia lá em Éfeso? Havia muitos ourives, artesãos, que fabricavam miniaturas do templo e vendiam. E as pessoas levavam aquilo para casa e usavam aquilo como um objeto de devoção, de adoração, de idolatria. Como as pessoas estavam se convertendo dos ídolos ao Deus verdadeiro, o que aconteceu com a atividade econômica dos artesãos? Pararam de vender. Eles ficaram preocupados com o futuro do seu negócio. E aí então eles amotinaram a cidade, levaram um monte de pessoas para o teatro. O teatro em Éfeso tinha capacidade para 25 mil pessoas, estima-se. E aí então eles ficaram lá horas gritando: grande é a Ártemis dos Efésios. O objetivo deles era matar Paulo, mas claramente, obviamente, eles não conseguiram. Nesse momento é que muitos estudiosos entendem, ou pelo menos a minoria dos estudiosos entendem, embora sejam estudiosos bastante relevantes, bastante significativos, que Paulo pode ter sido preso em Éfeso durante esse momento ali, embora Lucas não relate isso no livro de Atos, e ali ele pode ter escrito a carta aos Efésios. Eu sei que eu andei muito rápido aqui pelo tempo em que Paulo passou em Éfeso. Me desculpo. Foi necessário porque nós precisamos investir tempo agora em compreender a passagem que nós lemos. Mas você sempre pode abrir a sua Bíblia de novo em casa, nos capítulos 18, 19 e também no capítulo 20 do livro de Atos. E depois, claro, na carta aos Efésios, pode passar por toda a carta, mas se debruçar especialmente no capítulo 2. Agora, eu vou tirar o pé do acelerador então, para nós pensarmos juntos. Eu convido vocês a pensarem um pouquinho, junto comigo, como o apóstolo Paulo pensava, para que nós possamos entender por que ele escreveu a carta aos Efésios e por que ele escreveu esta passagem que nós lemos. Vocês sabem que Paulo era um judeu, fariseu, zeloso cumpridor da lei de Moisés, que primeiro, como judeu, fariseu, ele perseguiu a igreja de Jesus. E depois, ele se converteu a Cristo e se tornou o principal responsável por levar a palavra de Deus aos gentios. Então, esse é um currículo resumido do apóstolo Paulo, se vocês me permitem dizer assim. Mas olhando para esse currículo resumido de Paulo, então, a primeira experiência dele como judeu, fariseu, zeloso cumpridor da lei, perseguidor da igreja, era que os judeus começaram a perseguir outros judeus que se convertiam a Cristo. E Paulo foi um dos principais responsáveis por essa perseguição. Os judeus que perseguiam os judeus convertidos a Cristo, a igreja de Jesus que nascia na Judéia, aqueles judeus alegavam que as pessoas que deixavam o judaísmo e se convertiam a Cristo, a igreja nascente, eles estavam pervertendo a lei de Moisés e seguindo a um Messias crucificado. Na verdade, aqueles judeus não entenderam a lei de Moisés. O problema
não estava na lei, o problema estava na interpretação que aquelas pessoas estavam fazendo da lei. Eles não compreenderam que a lei apontava para Cristo. O fim da lei é Cristo, Paulo escreveu em outro lugar. E o próprio apóstolo Paulo só conseguiu compreender isso depois de encontrar o Cristo ressurreto no caminho para Damasco. Outro problema relacionado à interpretação da lei pelos judeus é que os judeus passaram a desprezar os gentios, os demais povos, os não-judeus. E é muito interessante, porque se nós olharmos para o relato do Antigo Testamento, o povo judeu foi escolhido para servir de luz para as nações. Mas, em vez de incluir as nações, os gentios, no plano de Deus, os judeus estavam se separando, estavam afastando, estavam considerando os gentios, os não-judeus, impuros por conta da sua tradição, religiosamente impuros. E é tão significativo isso, que o próprio templo em Jerusalém tinha um muro que separava o pátio exterior, onde os gentios podiam ficar, da área interna, onde acontecia de fato a adoração a Deus, por meio daqueles ritos e daqueles sacrifícios, onde apenas os judeus poderiam entrar. Uma parede de separação entre gentios e judeus. Então, nós temos judeus perseguindo judeus que se convertiam a Cristo. Divisão entre judeu e judeu. Nós temos divisão entre gentil e judeu. Ou entre judeu e gentil. Divisão entre judeu e judeu e divisão entre judeu e gentil. Um muro de separação no templo. Mas é claro que os gentios também não deixavam por menos. Eles achavam os judeus um povo muito esquisito e os judeus eram objeto de todo tipo de discriminação que vocês podem imaginar. E, de certa forma, isso continua acontecendo até hoje, né? Então nós temos judeu contra judeu, judeu contra gentil, gentil contra judeu. E agora, à medida que Paulo se tornou um pregador do Evangelho, começou a levar a palavra de Deus aos gentios, ele via mais uma divisão acontecendo. E ele percebeu isso no ministério dele em Éfeso, por exemplo. Agora, os gentios passavam a se converter dos ídolos ao Deus verdadeiro. E os seus compatriotas gentios passavam a persegui-los. Então agora, pelo ministério de Paulo, nós temos gentil contra gentil. Judeu contra judeu. Judeu contra gentil. Gentil contra judeu. Gentil contra gentil. Parece que por onde Paulo passava, o ministério dele só levava divisão. E pode ser que por muito tempo Paulo tenha guardado consigo essa pergunta muito profunda: como gentios e judeus poderiam viver em paz? Assim, uma coisa parece certa: um dos objetivos de Paulo ao escrever a carta aos Efésios, em especial o capítulo 2, foi responder à pergunta: como gentios e judeus poderiam viver em paz? Mas a verdade, irmãos, é que, embora essas divisões tenham vindo à tona durante a vida de Paulo, muitas delas até mesmo em razão do ministério de Paulo, essas divisões somente revelavam algo que já existia e que estava aguardando apenas a ocasião adequada para vir à tona, para vir à luz. A causa da divisão não era o ministério de Paulo. A causa de todas essas divisões é o pecado. É a rebelião de todos nós, seres humanos, contra Deus, que nos afasta de Deus e, consequentemente, nos afasta uns dos outros. Talvez toda essa história que envolve judeus e gentios não faça muito sentido para nós hoje em dia.
Mas se nós olharmos para a nossa sociedade, não é exatamente isso que continua acontecendo? O mesmo pecado, o pecado humano, não continua promovendo divisões na nossa sociedade hoje em dia, começando pelas nossas próprias famílias? Quantos aqui gostariam de estar com a sua família, cultuando a Deus nesta noite? E por alguma situação de pecado, seja a sua própria, da qual você já se arrependeu ou está em processo de arrependimento, seja de outras pessoas, você está aqui separado dos seus familiares. O pecado então promoveu hoje, no Rio Grande do Sul, em Montenegro, no século 21, separação daquilo que não deveria estar separado. Assim como no passado, o pecado separou gentios de judeus. E se nós olharmos para a nossa sociedade de forma mais ampla, nós não vemos isso, o pecado promovendo divisão em todos os lugares, em todos os ambientes, em todos os contextos. A gente tem o futebol. E eu reconheço que a rivalidade no futebol, normalmente, ela é praticada, ela é vivida de forma saudável. Uma brincadeirinha aqui, uma corneta ali, como é que o pessoal fala? Não é corneta, né? Quando o pessoal brinca com outro, é corneta, né? Uma cornetinha aqui e ali e tal, coisa saudável. E eu estou me arriscando a falar de futebol uma semana depois da final do Gauchão, né? Mas vamos lá. Mas quantas pessoas você conhece que brigaram e se separaram e não conversam mais por causa de futebol, por causa de 2 times de futebol? Alguns talvez tenham essa experiência aí no seu convívio de amigos, de familiares. Bom, futebol, política, assuntos dos quais a sabedoria popular diz para não conversar, não debater, né? E quanto a política não tem causado também separação. Hoje em dia, com os ânimos cada vez mais acirrados, pessoas que saem de grupo de WhatsApp de família, familiares que brigam mesmo, por conta de preferência por essa ou por aquela figura política. Isso para não falar do machismo, do racismo, do feminismo, do identitarismo, do wokismo. Tem uns ismos novos por aí agora, né? E, como eu falei, eu não vou mencionar, não vou entrar nisso, mas se a gente só fizer uma lista como essa, racismo, machismo, feminismo, identitarismo, wokismo, parece que cada ismo é uma nova parede de separação que se levanta na nossa sociedade. Diante disso, meus irmãos, como podemos viver em paz? A pergunta que nós fazemos hoje, assim como Paulo fez ao escrever a carta aos Efésios, como podemos viver em paz? E sabe o que é mais triste no meio disso tudo? O mais triste no meio disso tudo são as divisões dentro da própria igreja de Jesus. Eu não sei se esse dado existe de forma concreta, de forma assim palpável, tá bom? Não sei se isso é uma estatística oficial, mas certa vez eu já ouvi de um pastor que a maior causa do surgimento de novas igrejas no estado do Rio Grande do Sul é a divisão a partir de uma igreja já existente. Eu sei que esse não foi o caso, essa não é a história da PIB Montenegro, porque a PIB Montenegro foi uma igreja plantada por um trabalho muito bonito de pregação do Evangelho e de ação social. Esse não foi o caso da PIB de Montenegro. Mas, seja isso um dado estatístico existente que eu não consegui resgatar, seja apenas a impressão muito forte daquele pastor que certa vez compartilhou isso comigo, o fato é que muitas igrejas no estado do Rio Grande do Sul surgem em razão de discussões, desentendimentos, brigas, de pessoas que deveriam estar juntas pregando o Evangelho e promovendo o reino de Deus. Então, o pecado, ele também opera essa divisão, talvez naquilo que seja o ambiente e o contexto em que isso acontece de forma mais triste, dentro da própria igreja de Jesus. Como podemos viver em paz, meus irmãos?
Como podemos viver em paz hoje? Como podemos viver em paz, inclusive dentro da própria igreja? A resposta nós vamos encontrar na carta aos Efésios. Se nós voltarmos para Efésios e para o texto que nós lemos, nós vamos perceber como Paulo então encontrou a solução para toda essa divisão. Lembrem, irmãos, que a causa de toda essa divisão é o pecado. Foi o pecado que separou judeus e gentios. Foi o pecado e não o evangelho que levou às divisões dentro do judaísmo e levou às divisões entre os gentios quando o evangelho chegou. O evangelho não promove divisão. A divisão já existe por causa do pecado. O que Paulo percebeu de forma profunda e expressou na carta aos Efésios é que, em vez de promover a divisão, o evangelho, na verdade, promove a paz. Se nós olharmos da perspectiva de Deus, o evangelho uniu judeus e gentios, que antes estavam naturalmente separados. Aliás, o tema da carta aos Efésios é exatamente paz e unidade. Você pode repetir isso comigo, por favor? O tema da carta aos Efésios é paz e unidade. Os nossos pecados não nos separam somente de nós mesmos, não nos separam somente uns dos outros. Os nossos pecados, antes, o nosso pecado, a nossa rebelião, nos separa de Deus. E foi o próprio Deus que em Jesus Cristo veio a nós na forma de homem para nos reconciliar consigo mesmo. Na cruz, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele sofreu toda a condenação que estava destinada a nós, para que nós então pudéssemos estar em paz com Deus. Mas ele não ficou preso na morte. Jesus ressuscitou para nos comunicar a sua vida, e a ressurreição de Jesus inaugura a nova criação de Deus. A ressurreição de Jesus inaugura a nova criação de Deus. E nessa nova criação de Deus não existe divisão, não existe separação. Se você olhar desde a antiguidade até hoje, existem 3 grandes causas de separação na nossa sociedade: raça, sexo, ou gênero, para usar uma expressão mais moderna, raça, sexo e classe social. Certo? Não é assim? Agora, olha o que Paulo escreve na carta aos Gálatas, em outro lugar, capítulo 3, verso 27. Em Cristo Jesus não existe judeu nem grego, homem nem mulher, escravo nem livre, pois todos nós somos um só em Cristo Jesus. Não existe mais separação de raça, de gênero ou de classe social. Não existe separação entre judeu e grego, entre homem e mulher, entre escravo e livre, porque todos nós somos um só em Cristo Jesus. Na nova criação de Deus, inaugurada pela ressurreição de Jesus, não existe divisão e separação. Eu creio que vocês sabem, irmãos, que quando Jesus morreu, o véu do templo em Jerusalém, que separava o santo do santo lugar, o santo dos santos do santo lugar, e que representava então a separação de Deus dos seres humanos por causa do pecado, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. Não existe mais separação entre Deus e as suas criaturas. O que Paulo percebeu e está expressando de forma profunda aqui na carta aos Efésios é que, em razão eu ia dizer rasgação, mas essa não é uma palavra muito boa, né? Em razão de o véu do templo ter sido rasgado, em razão desse fato, em razão de termos acesso a Deus por meio de Cristo, não estarmos mais separados do Pai, a parede de separação que dividia, que separava judeus e gentios também foi posta abaixo pelo sacrifício de Jesus. Então agora
não existe mais aquela parede de separação entre judeus e gentios. Não existe mais motivo para estarmos separados uns dos outros por causa do sacrifício de Jesus. Entenderam agora por que eu pensei numa bola de demolição ao ler esta passagem? Se vocês me permitem dizer isso, irmãos, o Evangelho é uma bola de demolição que coloca abaixo todas as barreiras de separação que existem na humanidade. Nada pode resistir ao poder do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus destruiu a parede de separação entre judeus e gentios. Jesus destruiu a parede de separação entre gentios e judeus. Agora veja que interessante, Jesus não é um destruidor. É claro que Jesus veio para destruir as obras do diabo e desfazer toda a separação. Mas Jesus é, antes de tudo, um construtor. Ele é o arquiteto e engenheiro de um novo edifício, um edifício espiritual do qual todos nós fazemos parte. Mas para o novo de Deus ser construído, aquilo que é velho e mundano precisa ser derrubado. Então, Jesus não veio somente para derrubar uma antiga construção na qual havia uma parede de separação. Ele veio para construir um novo edifício, um santuário espiritual, do qual eu e você fazemos parte, por termos comunhão com Deus por meio do Espírito Santo. Jesus veio construir um novo edifício, um santuário espiritual, a sua igreja, onde não existe separação. Vejam o que escreveu Justino Mártir, considerado um dos pais da igreja, um dos homens mais influentes da igreja primitiva depois do período dos apóstolos. Costumávamos odiar e destruir uns aos outros, recusando-nos a conviver com pessoas de outras raças ou países. Agora, por causa de Cristo, vivemos juntos com essas pessoas e oramos por nossos inimigos. Jesus nos reconcilia com Deus e nos reconcilia uns com os outros. E ainda que possam haver divisões na igreja de hoje em dia, é o próprio Jesus quem continua destruindo as paredes de separação. Ao contrário daquela bola de demolição americana que se tornou obsoleta e foi aposentada e apenas permanece na imaginação das pessoas, o Evangelho jamais fica ultrapassado. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e continua tendo poder para destruir todas as paredes de separação que existem na igreja de hoje. Permitam-me compartilhar uma breve história pessoal aqui para encerrarmos. Em Curitiba, por um bom tempo, nós congregamos, eu e a minha família congregamos numa igreja não denominacional. Isso antes de nós irmos para a Igreja Batista Alameda, onde nós conhecemos o pastor Marco e a Márcia. Então, nós congregávamos numa igreja não denominacional, uma comunidade de fé sem denominação. E quando nós fomos para aquela igreja, nós fomos muito bem recebidos. Foi um momento importante da nossa vida e aqueles irmãos foram importantes para nós, aquele grupo não denominacional onde nós congregávamos. Mas, infelizmente, havia algumas disfunções naquele grupo, especialmente no que diz respeito à liderança, ao exercício da liderança. Mas eu também, com o passar do tempo, fui percebendo algumas questões doutrinárias que, ao estudar um pouco, com mais calma, eu comecei a achar um tanto estranhas também, um tanto diferentes. E, com o passar do tempo, eu, de maneira muito imatura e contundente, então eu estou aqui reconhecendo a minha responsabilidade, reconhecendo o meu pecado antes de qualquer coisa, não estou terceirizando a minha responsabilidade, não estou terceirizando a minha própria responsabilidade pelo meu pecado. Lembrem que é o pecado que causa divisão. Então, de maneira muito imatura e contundente, eu apresentei algumas questões
e agora falando assim parece que foi de maneira muito tranquila, mas não foi. Apresentei algumas questões relativas à doutrina, relativas ao entendimento das Escrituras. E ao fazer isso, eu percebi, eu senti na própria pele as dificuldades que havia no exercício da liderança. Uma parede de separação se levantou, a situação foi ficando cada vez mais difícil para mim e para minha família, até que eu entendi que era o momento de sair daquela igreja. Eu não fui convidado a me retirar, eu não fui expulso, mas eu entendi que era importante, que era necessário que nós saíssemos. E a coisa foi tão dramática, foi tão drástica, que nós não tivemos nem oportunidade de nos reconciliar ou de tentar um acerto com aqueles irmãos. Mal dá para dizer que a gente foi abençoado ao sair, né? Uma comunicação por e-mail, vão em paz e tal. Foi algo realmente muito triste. O pecado promovendo divisão na igreja de Jesus. Mas, como eu mencionei, infelizmente aquela liderança era disfuncional. Irmãos já haviam saído antes de nós por causa disso. Irmãos continuaram a sair depois de nós, até que aquele próprio pastor entendeu de se retirar da liderança da igreja, e a própria igreja passou pelos seus processos então. E nós fomos acolhidos, fomos para a Igreja Batista Alameda, conhecemos o pastor Marco e a Márcia, eles foram muito importantes no nosso próprio processo de restauração, porque nós estávamos feridos com a igreja, com a liderança da igreja, e nós temos desenvolvido então essa amizade desde então, por longos anos, como eu já mencionei aqui. Mas por que eu estou falando tudo isso? Só trazendo essa história triste da parede de separação. Tem um elemento adicional ainda aqui. No final do ano passado, a minha esposa foi diagnosticada com câncer de mama. E eu gostaria de tranquilizar vocês, né, trazendo essa informação assim, mas fiquem tranquilos, está tudo bem. Ela foi diagnosticada rapidamente, já fez a cirurgia, já removeu todo o câncer, está fazendo quimioterapia de forma preventiva. Inclusive por isso que ela e os meus filhos retornaram já para casa e não estiveram conosco agora à noite, só pela manhã. Mas eu creio até, irmãos, que vocês, como igreja, estiveram orando por nós nesse período. Muito obrigado por isso. Nós nos sentimos muito amados pela igreja. Muitas pessoas no Rio Grande do Sul, no Paraná, na verdade em todo o Brasil, oraram por nós nesse período. E considerando que a PIB Montenegro se somou a esses irmãos em oração, realmente isso apenas aumenta o meu carinho por essa igreja e me traz mais motivos para agradecer o fato de estar aqui com vocês nesta noite. Mas como eu mencionei, muitos irmãos oraram pela minha família e pela minha esposa, a Jana. Sabe quem também se uniu a nós em oração? Aquela mesma igreja e aqueles mesmos líderes lá daquele grupo não denominacional em Curitiba. Aconteceu algo muito significativo, inclusive. Às vésperas da cirurgia da minha esposa, aquele pastor entrou em contato comigo. E nós pudemos, então, pedir perdão e perdoar um ao outro. E eu incluí ele no grupo de pessoas para o qual eu mandava um registro diário, um relato diário da recuperação da Jana após a cirurgia. Jesus continua destruindo as paredes de separação na igreja hoje. Jesus destrói as paredes de separação da igreja de hoje. A nossa reflexão sobre a palavra de Deus nessa noite nos levou ao capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. A grande questão da antiguidade que está por trás desse texto é: como judeus e gentios poderiam viver em paz? Mas nós vimos que as barreiras de separação não eram apenas uma realidade na antiguidade. O mesmo pecado que promovia a separação entre gentil e judeu continua promovendo separação hoje. E o mais triste de tudo é a separação na igreja de Jesus. Como podemos viver em paz nos dias de hoje? A boa notícia é que o Evangelho é como uma daquelas antigas bolas de demolição. O Evangelho é a bola de demolição de Deus.
Nenhuma parede de separação pode permanecer de pé diante da graça e do amor de Jesus Cristo. Jesus destruiu a parede de separação entre judeus e gentios na antiguidade, e Jesus continua destruindo as paredes de separação na igreja de hoje. O que Deus falou com você? O que você vai fazer com isso? Para mim, esse texto nos ensina que nós podemos viver em paz uns com os outros por causa do sacrifício de Jesus. Por isso, nós podemos nos esforçar no poder do Espírito. É o tema do capítulo 4 da carta aos Efésios. Nós podemos nos esforçar no poder do Espírito para vivermos em paz uns com os outros. Além disso, nós somos convidados por Jesus a levar a sua paz para as pessoas. Eu sei que a PIB Montenegro está envolvida agora numa iniciativa muito bonita chamada Casas de Paz. E muitos de vocês já estão envolvidos nessa iniciativa, nesse programa, nesse projeto de levar a paz de Jesus à casa dos seus amigos, dos seus familiares. Agora, você sabe que você tem um grande recurso. Você tem uma bola de demolição junto com você, a bola de demolição de Deus, que é o Evangelho. E imagine que poderoso isso, você chegando na casa das pessoas com essa bola de demolição para colocar abaixo toda a parede de separação e promover a paz. É claro que a gente chega com o Evangelho não colocando o pé na porta, né? Bola de demolição é só uma figura, gente, tá bom? A gente não vai chegar com toda a força e todo o ímpeto, mas a gente vai chegar com o amor, com a graça, com a humildade de Jesus Cristo nos nossos corações, pelo Espírito Santo que habita em nós. Fechem os seus olhos, por favor. Eu gostaria de me dirigir agora em oração a um primeiro grupo de pessoas aqui nesta noite. Pode haver alguém aqui que ainda está separado de Deus por causa dos seus próprios pecados. Pode ser que haja alguém aqui que tenha compreendido nesta noite que os seus pecados não apenas separam você das outras pessoas, mas acima de tudo o seu pecado separa você de Deus. E você compreendeu de uma forma diferente, de uma forma nova hoje, que o sacrifício de Jesus remove toda a separação entre você e Deus. Então, se há alguém aqui que nesta noite gostaria de fazer uma oração para ficar em paz com Deus, entregando a sua vida a Jesus, e vai fazer essa oração hoje pela primeira vez, eu gostaria de convidar você então a orar comigo, a repetir essa oração, enquanto toda a igreja permanece de olhos fechados, também num espírito de oração por essa pessoa ou por essas pessoas, se há alguém aqui nessa condição. Repita essa oração comigo, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer estar em paz com Deus hoje, nesta noite. Querido Deus, eu reconheço que os meus pecados têm me separado de Ti. Meus pecados têm me separado de Ti e das outras pessoas. Mas eu também reconheço que Jesus morreu no meu lugar para que os meus pecados sejam perdoados. E Jesus ressuscitou para me comunicar a Tua vida. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador e entrego a minha vida para Ele. E agora eu posso viver em paz com Deus pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Permaneçam de olhos fechados, por favor. Alguém aqui fez essa oração nesta noite pela primeira vez, entregando a sua vida a Jesus? Eu peço que, se for esse o caso, você levante a sua mão aí onde você está. Isso agora é algo só entre você e Deus. Todos estão de olho fechado. Você pode levantar a sua mão onde você está. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Você pode abaixar sua mão. Fique ainda no seu lugar. Mas eu quero me dirigir a um outro grupo de pessoas aqui nesta noite. Pode ser que você tenha sido impactado pela palavra e compreendido
que existem paredes de separação na sua vida que não deveriam mais estar ali. Paredes de separação na sua família, no seu trabalho, com os seus amigos e até mesmo na igreja, com os seus irmãos em Cristo. Se você gostaria que essas paredes de separação fossem derrubadas pela bola de demolição de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, eu peço que você fique de pé nessa noite. E aquelas pessoas que levantaram as suas mãos podem ficar de pé também agora, junto com o restante da igreja nesse convite. Se você quer deixar para trás toda a divisão, toda a parede de separação, no poder do nome de Jesus, fique de pé. E você que fez uma oração entregando sua vida para Jesus, fique de pé também, por favor. Amém, glórias a Deus. Eu ainda tenho mais um convite para fazer. Se você quer se reconciliar com Deus nessa noite, você já conhece o Senhor, você sabe que seus pecados foram perdoados, você também pode ficar de pé. Mas eu quero chamar ainda aqui aqueles que querem ser instrumentos dessa paz e levar a paz de Cristo onde quer que forem, na casa dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Você pode se levantar também. Amém, graças a Deus. Vocês podem vir aqui à frente, enquanto a nossa equipe de louvor também sobe para nós cantarmos e adorarmos o Senhor. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que querem deixar para trás toda a parede de separação, aqueles que querem se reconciliar com Deus e com a igreja nessa noite, e aqueles que querem ser instrumentos da paz de Cristo, onde quer que forem, venham aqui na frente, por favor. Eu vou orar com vocês. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Pai querido, muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus. Muito obrigado pela morte e pela ressurreição de Jesus, que romperam com o véu do santuário e nos dão acesso a Ti, mas também derrubaram as paredes de separação, aquelas paredes que separavam judeus de gentios, mas que nos separavam uns dos outros, e por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos viver em paz contigo e em paz uns com os outros. Eu oro por essas pessoas que entregaram a sua vida a Cristo nesta noite. Muito obrigado, Deus. Foi a decisão mais importante da vida delas. E agora que a Tua graça e o Teu poder, que o Teu Espírito encha elas e elas possam caminhar nessa nova vida, em novidade de vida com o Senhor Jesus. Eu oro por aqueles que estão dando um passo de se reconciliarem contigo e também por aqueles que querem que o Teu Evangelho funcione, removendo toda separação, toda divisão que há na sua família, com os seus amigos, no seu ambiente de trabalho e com os seus irmãos na igreja. Eu oro por essa igreja para que a Tua paz e a Tua unidade, o tema da carta aos Efésios que nós lemos hoje, reinem sobre essa igreja, e que aqueles que querem no Teu poder, na Tua autoridade, no poder do nome de Jesus, levar a Tua paz onde quer que forem, que essas pessoas então sejam totalmente capacitadas pelo Teu Espírito Santo para serem poderosos instrumentos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.